Vamos então dar início ao último encontro do Seminário Sênior desse semestre, tá? Esse seminário que tem por objetivo trazer professores, ex-professores, né, aposentados aqui do IFIX, que trabalharam aqui muitos anos, e como o professor Franklin Klein. E semestre que vem a gente vai fazer de novo, ainda não tem a programação, mas certamente vai ter. E antes de começar a palestra do professor, queria só lembrar do seminário dos estudantes da pós-graduação, entre o dia 24 e 28, né, daqui a 2 semanas, tá? Todos estão convidados, é aqui nessa sala mesmo. O programa está bem abrangente, né? Todos, quem ainda não tiver o folder tem aqui na mesa depois. E tem um outro folheto que eu distribuí, não sei se alguém não pegou, sobre um seminário Rancionas que vai acontecer no primeiro semestre do ano que vem, tá? É a primeira vez que a gente vai ter um seminário sobre esse filósofo aqui no IFIX e vão apresentar trabalhos pessoas que fazem parte do grupo de trabalho do Rancionas da Ampof. E então vem 3 professores de outros estados, o professor Wellington Viana do Piauí, que estudou em Munique, estudou com o professor dele, foi aluno do Rancionas e do Karl Trappel. E vem o professor Gelson Oliveira da PUC do Paraná, que tem alguns livros publicados sobre Rancionas, e vem a professora Lilian Godoy de Minas Gerais, e a doutoranda Sara Moura vai apresentar os seus estudos também sobre Rancionas, e uma mestranda que vai terminar agora, mestra já praticamente, da PUC, que também estuda o Rancionas, vai apresentar os trabalhos. Eu e a Michelle, essa moça da PUC, nós fazemos parte do grupo Rancionas de trabalho da Ampof. Tá? Então, esse seminário vai ser no mesmo formato desse, sexta-feira, 5 às 7, uma vez por mês, só que o primeiro vai ser em fevereiro, porque a gente vai aproveitar uma vinda do professor para uma banca e a gente ainda não sabe a data. Então, quem tem Facebook ou manda e-mail pedindo informações, porque deve ser ou na semana antes ou na semana depois do carnaval, ainda não sei. Tá? E, então, em breve, as datas estarão confirmadas, tal como os temas dos professores. E na página do Facebook do Seminário Rancionas, pouco a pouco eu vou colocar artigos dos professores, tá? Desses professores que vão falar, ok? E talvez não seja lá muito ético, mas deixa eu falar mais uma coisinha só. No semestre que vem vai ter uma disciplina na graduação sobre Rancionas que eu vou ministrar como doutoranda, como prática docente. E embora seja dentro do curso de graduação, as aulas são públicas se alguém se interessar, tá bom? Vai ser quinta-feira de manhã. Tá? Bom, então acho que é só de avisos. A última aula do mini curso sobre Kant com o professor Milton no dia 5 de dezembro, para quem está participando, ok? E quem tem que pegar certificado, que ainda não pegou, no final da palestra pode vir, ok? Então hoje a gente tem a grata alegria de receber o professor Franklin Klein, que nos brinda, né, com uma palestra a respeito dos desafios para a filosofia contemporânea. E então ele vai tratar de assuntos muito pertinentes, muito interessantes, e sempre são questões que a gente tem sempre que ficar lidando. O que é a filosofia, como ensinar a filosofia, qual o objeto da filosofia, qual o método da filosofia, as disciplinas filosóficas, a filosofia e as outras áreas de conhecimento, e sobre o compromisso da filosofia. Todas questões assim muito importantes, né? E o professor Franklin, ele é graduado em filosofia pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em 1969. Obteve seu doutoramento na Universidade Livre de Berlim em 77, ainda antes do muro cair. E tem um pós-doutorado em Strasbourg II, na França. Em 84, esse pós-doutoramento. Em 90, ele retornou à Universidade Livre de Berlim para um segundo pós-doc, já agora em Relações Internacionais, e ele atua basicamente em filosofia política e política internacional, com ênfase na União Europeia e no Mercosul. Ele foi professor aqui do IFIX de 1981 a 2010 e foi professor visitante em várias universidades, na Federal Fluminense, na Universidade de Brasília, na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal de Minas Gerais, na PUC Rio, na Universidade da República do Uruguai e na Universidade Livre de Berlim também. Atualmente, ele é professor na UERJ e faz parte de várias comissões da CAPES. Me perdoe se eu não fui muito fiel e incluído, tá bom? E a gente agradece a sua generosidade de participar aqui com a gente, né, e compartilhar as suas pesquisas tão importantes. Obrigada, professor. Eu que agradeço também a todos por terem me dado esta oportunidade de estar aqui, especialmente às
Sara, por ter contemplado esse convite, que é muito honroso poder voltar a esta casa onde eu, na verdade, trabalhei mais de 30 anos. E principalmente por ter a oportunidade de vir trazer para vocês os meus incômodos. Eu não sou filósofo, eu sou professor de filosofia por desconforto. A filosofia toda a vida me incomodou, continua me incomodando, e eu quero compartilhar um pouco desse meu incômodo nesta 1 hora de encontro que nós teremos assim. Falar sobre os desafios da filosofia contemporânea, para mim tem implicações muito difíceis de serem expostas num único momento de algumas dezenas de minutos. Eu tive a oportunidade aqui, quando professor, alguns anos atrás, de dar 2 semestres de preparo para este curso sobre os desafios da filosofia. Nós passamos, então, praticamente 120 horas discutindo as condições para entendermos o que a filosofia tem como seu grande desafio. Evidentemente que, para mim, não era só uma questão pontual. Chamar de desafio para a filosofia implica em repensar a filosofia por inteiro. E nessa medida, eu vou ser muito sintético, vou falar de forma telegráfica, provavelmente vou tossir, vou pigarrear e peço desculpas antecipadamente. A minha voz se foi há 2 semanas atrás, quando eu tive que dar 2 cursos de 30 horas concentrados em 2 semanas, falando 6 horas por dia, sem microfone, gravando, mas sem microfone, para um público que às vezes chegava a mais de 80 pessoas, portanto, um grupo bastante amplo, onde eu tinha que fazer um esforço muito grande para ser ouvido até pelo último, lá da última. Eu prefiro falar de pé, eu sempre dei aula de pé. Sentado, as ideias não funcionam. Provoca desconforto. Então, bom, Provoca desconforto. faz parte do desconforto da filosofia. Vejam bem, qual é a minha intenção? Alguns dirão que é boa, outros dirão que é má. Eu mesmo não faço esse juízo. A minha intenção é criticar a filosofia que se faz hoje. E a filosofia que se faz hoje é a filosofia que se fazia há 50 anos atrás. E era a filosofia que se fazia há 150 anos atrás. E era a filosofia que se começou a construir quando a universidade, nesse formato que nós temos hoje, ganhou espaço na sociedade e começou a se constituir nesta estrutura acadêmica que nós temos. Eu costumo dizer que a filosofia se tornou uma filosofia acadêmica a partir do final do século XVIII, e acho que estou com a razão, e filósofo ganhou uma carteirinha também mais ou menos naquela época, porque até então filósofo era tudo antes e por fim, quando já não restava mais nada, ele era filósofo. Quem tiver dúvida ou interesse pode pegar uma história da filosofia, e há boas histórias da filosofia, que sempre tem o cuidado de nos dar dados biográficos dos filósofos, e vocês entenderão que antes de Kant
ou do período do idealismo alemão, não havia um filósofo no sentido que nós entendemos contemporaneamente. Descartes não era um filósofo. Eu fui estudante de engenharia e eu estudei no primeiro ano do meu curso de engenharia geometria analítica num livro de Descartes. Descartes era matemático antes de ser filósofo. Leibniz era matemático antes de ser filósofo. E assim nós podemos somar uma série interminável de contribuições à filosofia dadas por personalidades que se tornaram filósofos para a história, mas eles mesmos, a seu tempo, não se entendiam assim. E isto tanto vale para aqueles que nos revelaram fenômenos da natureza, portanto, daquelas áreas do conhecimento que nós hoje chamamos de ciências da natureza, ou então das tecnologias, ou então das artes, mas só num grupo muito restrito daquilo que nós hoje chamamos de ciências sociais, ou no sentido um pouco mais amplo de ciências humanas. Ora, o século XIX serviu para consolidar essa estrutura acadêmica e esse formato da filosofia nas universidades.